Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020, meio-dia e 57. E temos uma tarde quente, temperatura agradável aqui em São Paulo, 23 graus. E desde já eu desejo a você muita saúde, paz, uma boa quarentena, um bom trabalho para quem está aí como nós na ativa. Pessoal, últimos dias de matrícula gratuita para a imersão técnica 2.0. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pela primeira vez você terá acesso a um processo de imersão que sempre foi pago. Então, o que diz ali é isso mesmo. Deixa eu explicar como vai funcionar a imersão técnica 2.0, né? Então, como é que ela será? Terá um formato inédito, acontecerá em 2 semanas. Inédito no bom sentido, porque nós teremos aulas preparatórias. Dia 28, na semana que vem, já tem aula, né? Às 20 horas, introdução à análise técnica. Dia 3/4 tem como operar ações na compra e na venda. E dia 3/5, isso mesmo, 3/5 é um domingo, né? Como operar mini contratos e como colocar as ações em garantia. Então, são as aulas preparatórias. Além disso, tem o Top Traders 360 que a gente vai dar em cortesia para nivelamento e aprendizado. O ponto alto, os dias 5 e 6 de maio, nós teremos montagem da carteira e operações com mini contratos. Pessoal, na semana que vem, vai ter normalmente Telegram gratuito, radar, cenário na mira do trader, o cenário em texto e tal. Nessa semana aí de maio, aí não, porque aí eu sigo a tradição. Então, entre os dias 4 e 8 de maio, não tem nenhuma iniciativa gratuita, é foco total na imersão. Então, é mais um motivo para você se inscrever, ok? E vamos ao mercado. Bom, eu acho que nada melhor que começar os estudos de hoje pelo petróleo. Então a gente tem aqui o petróleo Brent, né, subindo 4,78. Vamos observar aqui o gráfico semanal. Sombra inferior, chegou a bater mínima ontem em R$16. 16 reais é boa, né? $16,01. E depois de muito tempo, nós temos algum sinal aqui que justifica uma compra, né? É um stop longo, está nos R$16, mas é um sinal. Nós temos aqui uma mistura de doji pernalta com martelo. Se romper o fundo anterior a 21,68, acho que reforça essa leitura. Então, para quem é mais arrojado, haveria um sinal. Quando a gente fala do crude oil WTI, que é onde a bagunça se concentrou, de verdade, né? O WTI, né, que chegou a trabalhar a $40 negativo, quer dizer, as pessoas pagaram, né, para que alguém armazenasse esse petróleo para elas, né? $40, uau, não tinham de guardar petróleo. Então, camarada que trabalhou na compra teve uma transferência de recursos, né? Novos milionários e bilionários, e pessoas foram milionários ou bilionárias durante muito tempo, perderam tudo e mais um pouco. É a primeira vez que isso acontece. O Brent ele chegou à mínima de 1999, mas o WTI, por não ter onde guardar, ser o vencimento, né? Contratos de maio expiraram, né? E mais algumas variáveis, né, como queda na demanda, por exemplo, foram uma bomba relógio. Na verdade, houve uma explosão e os players foram pegos de surpresa e simplesmente não tinha comprador. Aí ontem já foi um pregão, inclusive está até distorcido aqui, né, porque o petróleo saiu de um patamar negativo. Ele chegou, mesmo ontem, né, ele chegou a bater máxima a 21,34, a mínima 6,60 na mesma sessão. E agora tem uma situação aqui que, né, eu acho que a compra ótima, ela não é agora, ela foi um pouco mais abaixo, mas se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu acho que eu compraria a $14, ou de repente pegar um movimento volátil, né, a $6, $7 aqui. Quem comprou a $6 a $7, mais que dobrou o capital, né? Então é realmente uma loucura, né? Pela primeira vez eu chequei, nunca antes na história do petróleo, como diria um ex-presidente aí que falava assim sobre o país, ocorreu algo semelhante.
E pelo que eu pesquisei, a gente teve alguns corners na prata, em alguns metais, mas como a condição do petróleo é realmente inédito. Ok? Falemos um pouco da bolsa da China, uma configuração absolutamente altista, topos e fundos ascendentes, né? Vai deixando para trás uma região aqui lateral e o ponto alto será o rompimento de 2854, que poderia trazer até com facilidade a Bolsa da China nessa região de gap, em torno aqui de 3.000 pontos. Perfeito? Aí temos a Bolsa de Paris, para quem acompanhou os pregões ontem, era difícil imaginar uma sessão de alta para hoje, né? Ontem houve uma queda generalizada, por exemplo, a Bolsa de Paris caiu 3,77, está recuperando parcialmente, aqui ainda dentro de um contexto de contração, mas é interessante uma reação mesmo que parcial um dia após, né? Por exemplo, aqui o índice DAX caiu 3,99, uma mega queda, fica com uma cara de topo duplo sim, né? Teria suporte aqui a 10,236, 10,243, mas respeitou a mesma região da média, está num ponto nevrálgico, e a mesma leitura que nós temos para a Bolsa de Londres, que caiu 2,96 ontem, hoje está subindo 2,30, já é um cenário mais ameno, pode até anular praticamente aqui esse candle, né, pela força da movimentação, ainda dentro de um cenário de contração, que na minha visão, pela reação vista hoje, não coloca em xeque a movimentação que a gente espera de alta para os próximos dias. Se hoje fosse uma sessão negativa, simplesmente seria a velha história da água no chope. Não seria um ponto final no repique, numa movimentação altista, mas desanimaria certamente, principalmente os compradores mais recentes. Ok, pessoal? E aí falemos então de bolsas norte-americanas. Primeiro, o índice de tecnologia Nasdaq. Nós tivemos uma queda ontem de 3,48, hoje uma alta de 2,42. Já é uma recuperação quase total, né, mantendo a compra viva, então uma reação excelente, né? Desde que feche assim, também não pode devolver tudo no final, acho que não o fará. Aí nós temos aqui o Dow Jones, são as 30 maiores empresas do setor industrial. Importante ter respeitado essa região, aqui em torno de 22.600, né? Veio na média, então movimento admissível. Eu havia comentado sobre isso anteriormente, então um movimento de algum modo esperado, né? A mesma coisa no S&P, veio na média, já demonstra a reação, dá a impressão que nós temos um pequeno V que traria, por exemplo, aqui o S&P a 2.879 na máxima, ponto que eu acho que vai ser rompido. Eu não acredito, por exemplo, no movimento corretivo mais forte antes dos 3.150, que é este topo aqui do início de março, perfeito? E o que corrobora essa leitura? O VIX, né? Um repique até a média, já está caindo 7,27. Eu acho que a trajetória é descendente, parece um V ao contrário aqui, né? Na verdade, absolutamente de forma inversa ao que nós comentamos no Dow Jones. E aí, por fim, o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Ontem ela deu um susto aqui. Acho que essa linha pode ser até apagada. Mas ainda tem um jeitão aqui de canal de baixa, tá? E está caminhando para a parte alta na minha visão, e acho que tem tudo para romper. Aí temos o DXY, o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente iene e euro. Eu acho que o alvo é aqui, pessoal, no 100 com 93, é uma mistura de oco meio escondido com um V, e está rompendo um triângulo também. E meu grupo, a gente está de fora do dólar. Aí o dólar à vista é realmente um monstro, né? Quando o movimento parece exagerado, ele realmente deu ênfase ao V, está rompendo máxima histórica. Fala-se aí em Selic a 3%, cumpriu o V. Está rompendo máxima histórica, algo
Impressionante. A gente pega o WDO K20, houve aqui uma figura simétrica, um oco explodiu no gap, foi replicada, explodiu no gap. E mesmo longe de média não cai, quer dizer, o domínio é comprador. Perfeito? Então falamos dos benchmarks internacionais, vamos falar agora de Via Varejo, que a gente tem acompanhado. Impressionante o movimento, subindo mais 5,16, dando continuidade, ela fez uma simetria em V, veio no 6,42, uma consolidação de fundo aqui, um rompimento falso de 4,11. Eu acho que no mínimo, pessoal, vem nessa região aqui de R$9, essa bagunça aqui, ó, 9,05, esse fundo anterior a 8,66, mas parece que vai mais. A gente pode aproveitar, a gente está fazendo setores, vamos falar um pouco de varejo hoje. A gente pode falar de Lame 4. Né, um movimento também de plena recuperação. Se a gente pegar de R$25 para 14, já subiu mais de 60%. Vou fazer uma conta rápida. Ó, 24,84. Qual foi a mínima aqui? 14,39, né? 24,84 dividido por 14,39, a gente está falando de uma recuperação de 72%. E tende a continuar, ó, bastante forte aqui, né? Caminhando para a região de R$28. Se a gente pegar a BTOW, olha que loucura, ó, 13,61. Então vamos fazer conta. 73,46 dividido por 38,83. Então, peraí. 73,37 dividido por 38,83. Não. A gente está falando numa alta de 89%. E pô, Lame 4 está perto das máximas aqui que ela chegou no início do ano. Então assim, muita gente está falando em bear market, que é somente um repique. Caramba, tem ação que já recuperou quase tudo, né? Então não é só um repique. Você pega uma outra ação, por exemplo, como MGLU, inclusive nós estudamos na imersão, ela veio numa região de FIBO, aqui foi um gap de fuga, e ela está subindo para cumprir essa simetria aqui nos R$54, está bem perto. Isso daqui nós explicamos na imersão. Então você pega, por exemplo, 51 para 25, o ativo mais que dobrou. Então onde é que está o bear market? Que bear market que seria esse? Não tem bear market. Então muita gente afirmou que era voo de galinha e tal, fica torcendo para cair, mas pelo menos por enquanto não tem. Houve uma queda, na verdade, sistêmica, né? Você não conseguia colocar ordem, não conseguia comprar, não conseguia vender e coisa e tal, e agora o mercado vai caminhando para a normalidade. Então não tem, por exemplo, um bear market nesse momento. Né? Ah, mas está X% do topo, mas foi um negócio sistêmico. Aí temos juros, né? Os juros, eu acho que a gente acertou, né, pessoal? O movimento aqui está caminhando rumo a 5,690, sem mais. Quando chegar aqui, vamos avaliar. E tem o IFNC, que é o índice setor financeiro, muito importante esse movimento. Tá subindo 1,18, ainda numa situação lateral, precisaria romper primeiramente 8,825 para depois vir aqui no ponto-chave. Região de 8,200. Podemos falar de BBAS3. O setor bancário ainda fraco, descolado, porém nessa LTA é um bom ponto para reagir. Aí fala em queda de juros, os bancos têm sentido, né? Em alguns momentos eles sentem mais, em outros menos.
Estamos em retração de FIBO aqui de 50%, tocou praticamente. 19,31 bateu 19,37. Eu acho que são oportunidades nesses bancos, os bancos como um todo. Mas percebam que alguns setores como varejo, por exemplo, foram primeiro que os bancos. Aqui está subindo 0,71 na retração de 50%, acho uma situação de oportunidade também. E vamos ver Petro e Vale. Petro 4 aí na tela, deve reagir a uma região importante. Agora, depois do que aconteceu com o petróleo, o ativo mostrar alguma resiliência, aqui eu já acho que é compra, mesmo porque o stop está barato, abaixo de 15,34. Eu colocaria ali em 15,30. Barato entre aspas, né? Um baita do stop, mas pela volatilidade atual, eu acho que o risco-retorno faz sentido. Pô, mas você mudou a tua opinião sobre Petro. É óbvio, teve todo esse estresse no petróleo, agora está reagindo, né? E outra que, por que não impactou de uma maneira dramática, tá? Porque a Petrobras está mais alinhada com o Brent. A Vale é aquela história, pessoal, compra com stop abaixo de 42,04, eu colocaria 41,99 por ali. Hoje o minério subiu em torno de 1% de ferro na China, está mostrando resiliência, acho que é uma situação que deve privilegiar mais a compra, mas aqui é bom ter stop pela volatilidade, desde que não pegue em gap, né? Porque a Vale é a mestre dos gaps. Ok? Maravilha. E aí ficou faltando falar de Ibov, Ibova 11. Quem imaginou, né, que a gente teria uma alta de 2,52 no Bova 11, quem observou a EWZ ontem, os futuros americanos durante a madrugada. Isso mostra, pessoal, primeiro, são dois fatores. Hoje no Brasil está subindo mais que no exterior. Ponto número 1. E outra, o exterior não recuperou toda a queda de ontem, recuperou apenas parcialmente e aqui já está voando, né? E no caso do Bova 11 é importante trabalhar acima de 75,96, é importante operar acima das médias que estão justapostas flat, e o ponto alto qual é? 78,74. Então está um pouco distante ainda, mas é o ponto que, digamos, consolidaria, né, uma ideia de compra no curto prazo. Eu acho que teria um alvo 88,81. Na minha visão. Aí temos o Ibov aí na tela, também acima de um ponto importante que é o 78,850, máxima do repique anterior. Acima das médias, qual que é o ponto alto? 81,670. Não vai ser hoje, mas pode ser que seja nos próximos dias, né? Talvez amanhã, na sexta-feira. E nós temos o mini índice, né, rompendo algumas máximas recentes, né, testando aqui a região de 81.000 pontos, e o ponto alto 81.915, cujo rompimento projetaria 90.890, especialmente impactada por esse triângulo menor e pelo maior, por isso que a gente tem o desafio, eu te vejo, nos 90.000 pontos, que é no índice, ok? Aí nós temos aqui um gráfico intraday que a gente tinha estudado, houve um rompimento de um canal de baixa, agora parece desenhar aqui um mastro bandeira, houve um fundo topo, fundo, cabeça de pivô rompido 80,455 e 81.000 pontos mostra a sua força aqui em torno deste que o mercado trabalha. E lembra dessa simetria, dessa projeção que eu fiz? Match foi no alvo e nós estamos conseguindo fazer a leitura depois da normalização do mercado desde a formação de um fundo, né, que nós visualizamos dentro desse crash de março. Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Mais tarde tem radar. E não se esqueça de se inscrever para a imersão gratuita. Últimos dias que o link vai ficar no ar. Semana que vem já teremos início das aulas. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!